Bem-vindos a mais um podcast Beethoven no Boteco. No episódio de hoje vamos falar sobre o autotune e os tópicos de hoje são o surgimento do autotune, como funcionam os dispositivos de efeito de voz, o efeito share, os artistas e o autotune, artistas e polêmicas envolvendo o autotune e, finalmente, considerações finais sobre a ferramenta. Começando aqui com o primeiro tópico, o surgimento do autotune. O autotune é um processador de voz lançado em 1997 pela empresa americana Antares Audio Technologies. Quem desenvolveu o autotune foi um matemático chamado Andy Hildebrand. Ele é engenheiro e pesquisador em processamento de ondas sísmicas para a exploração de petróleo. E qual era o processo? O processo era detonar dinamites no solo e escutar as reverberações usando geofones. É um negócio que tem nada a ver com música, né? Não tem nada a ver com música, mas tem a ver com ondas sonoras, né? Exatamente. E utilizando a tecnologia similar de análise das vibrações do solo, durante alguns meses de trabalho que ele estava trabalhando no algoritmo, Andy apresentou o resultado em uma feira anual nos Estados Unidos, organizada pela National Association of Music, e no final daquele ano o autotune foi um grande sucesso. Mas por quê? Porque o processo de afinação era instantâneo. Assim, o autotune, para quem não conhece, é uma ferramenta para afinar a voz, no final das contas, né? E ele teve a ideia em um almoço, junto com um distribuidor que trabalhava com ele, e a esposa do distribuidor estava junto. Ela era cantora e ela perguntou: por que você não faz algo que me faça cantar afinada? Daí então que veio a ideia de desenvolver o projeto Autotune. Para quem não conhece, então, o Autotune é um plugin que ele é inserido na pista da voz e, como o Daniel disse, ele vai afinar a voz e também pode trazer um efeito diferente para a voz, e está disponível para qualquer Digital Audio Workstation. Quando se usa de forma exagerada, você pode usar ele como efeito. E também tem um hardware, um aparelho analógico da Tascam, chamado de TA1VP, Antares Autotune Vocal Processor e Mic Preamp. É tipo um pré com autotune interno. Deve ser para cantar já afinando em tempo real, né? Porque em estúdio normalmente você grava a voz e aí depois você vai fazer a edição, afinação de voz, essas coisas. Que o comum numa gravação de estúdio, você grava o artista, né? No caso vai o cantor ou cantora, tira a melhor performance, tem que cantar o mais afinado possível, e aí no final você, um pouco antes da mixagem, você faz a edição, compilando os melhores trechos dos takes que vocês gravaram, e no caso de usar afinação com autotune ou algum outro afinador, que surgiram outros depois, tipo o Melodyne, aí você coloca também esse processo de afinação, que pode ser só um pouquinho ou exagerado em alguns outros casos, que a gente vai discutir daqui a pouco. Como funcionam os dispositivos de efeito de voz? Antes do autotune, a gente já tem muitos outros efeitos que já foram utilizados em voz, né? Fora aqueles mais básicos e naturais, como reverb e delay, mas que alteram mesmo a voz. A gente teve o vocoder, por exemplo, né? O vocoder surgiu quando mesmo? Faz muito tempo, foi por causa, acho que, da guerra até, né? Isso, exatamente. O autotune, ele não foi o primeiro dispositivo criado para alterar a voz. Na década de 30, foi inventado o vocoder por Homer Dudley como um meio de sintetizar a fala, e foi bastante utilizado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para escuta telefônica. Né, que ficava codificado, né? Sim, e só no final da década de 70 que o vocoder torna-se popular. Então no final dos anos 70, né, como você falou, o vocoder ficou popular. Ele foi muito utilizado por bandas tipo Kraftwerk,
uma banda alemã de krautrock, que é super pioneira em música eletrônica, muito boa, incrível. Teve mais gente que usou antes, agora não tô lembrando quem. O Daft Punk. Daft Punk, mas aí também, mas bem depois do Daft Punk, né? O vocoder, assim, explicando de forma bem simplificada, pega dois sinais diferentes, um, por exemplo, uma voz, no caso a gente tá falando de voz, uma voz, outro é um sintetizador. Você vai meio que misturar esses dois e a voz vai soar sintetizada, digamos assim. De forma bem simples seria isso. Um outro efeito que já existe há bastante tempo, é o Talkbox, né? É aquele tubinho, se vocês não sei se vocês já viram, tipo, Slash ou o Rich Sambora do Bon Jovi ao vivo tocando, né? Ficando no pedestal um tubinho que ele coloca a boca e também mistura com o som da guitarra, né? Enquanto ele faz sons com a boca. Living on a Prayer, acho que tem, né? O Talkbox foi criado 50 anos antes do Autotune. Uau! E a versão moderna dele é tipo o que o Daniel falou, é um cano fino que o músico coloca na boca e assopra ao mesmo tempo que vai tocando o instrumento. Então, no caso do Rich Sambora, na música Living on a Prayer do Bon Jovi, ele ligava o talkbox na guitarra, aí ele ficava soprando o caninho enquanto tocava as notas na guitarra, e ao invés de sair as notas limpas ou com algum efeito de pedal, saía o som do talkbox. Depois ouçam a música Living on a Prayer, que antes do John Bon Jovi começar a cantar, tá lá o efeito do talkbox pelo Rich Sambora. Outro artista também que utilizou do talkbox foi Stevie Wonder na música Close to You. E aí o autotune, finalmente, é diferente desses outros, ele não mistura nenhum sinal, você tem a voz. Bom, no caso do autotune, você pode, por exemplo, colocar a tonalidade, vai lá, dó maior, e deixar ele afinar, né? Aí tem os sets, outros parâmetros para você mexer nele, que vai fazer essa afinação ser mais suave, soar mais natural, ou ficar igual um robô mesmo, né? Tão perfeita que vai soar a nota na afinação. Se você exagerar muito no autotune, cada vez que você vai exagerando, ele vai soando cada vez mais robótico. Você vê que claramente a nota foi processada. Perde vibrato, mexe um monte de coisa, assim, fica super estranho. É porque ele vai alterando as notas, né? E o processador altera as notas em semitons e deixa o mais próximo da altura da nota do campo harmônico. Isso mesmo. E tem outros, né? Que também, como eu já comentei, agora existem outros. Como, por exemplo, o Melodyne. A ideia é a mesma, mas você consegue mexer de uma forma que deixa um pouco mais natural, mais cirúrgica, que é o que eu uso. Eu uso o Melodyne quando tem que afinar a voz. O autotune é tipo o avô do Melodyne. Quem é leigo pode estar se perguntando por que existe tanta ferramenta para afinar a voz. Dificilmente um intérprete, um cantor, ele acerta todas as notas perfeitamente afinadas, a não ser cantores de música clássica, e mesmo assim não é perfeito, mas os cantores de música de ópera, por exemplo, são muito mais precisos nas alturas das notas. A gente tem que pensar que a voz também não é como um piano, por exemplo. Ele não vai ser sempre perfeitamente preciso. E durante toda a história da humanidade foi assim. Isso, quando é um cantor, uma cantora boa, pode fazer até parte da interpretação, você não tá exatamente na nota. Aí o autotune seria só para quando, por exemplo, no mundo ideal, alguém fez um take incrível, só tem uma notinha lá que tá um pouquinho desafinada. E às vezes você não consegue reproduzir aquilo com a mesma emoção que foi, porque foi muito natural. Isso, igual com guitarra, quando você improvisa um solo, você pode tocar exatamente as mesmas notas no mesmo tempo, mas tem alguma coisa mágica no outro. Aí você usaria o autotune só para afinar aquilo certinho, se não tiver, ou às vezes o cantor não tem disponibilidade de voltar e tal, mas as pessoas começaram a abusar demais disso, né?
Antes do autotune, o cantor passava uma semana no estúdio gravando. E pós-autotune, esse tempo caiu para meio-dia. O que acontece de ter ficado tão popular é que as gravadoras são gananciosas e depois os próprios artistas também, né? Que também ficaram meio vagabundos, alguns. Porque antes gravava na fita, não tinha como afinar. Bom, até tinha como, mas era muito difícil para você conseguir fazer ainda de forma natural. Você tinha que ficar cantando e sua performance tinha que ser boa e você cantar afinado. Isso gasta hora de estúdio, gasta tempo e gasta dinheiro. Agora, a partir do autotune, vai lá, faz um take, tá razoável, fala depois, tá, então o resto afina depois aí, que não gasta hora de gravação e vambora. O próprio Andy Hildebrand disse: nós ajudamos cantores ruins. E ele contou também que uma vez um famoso produtor parou ele e disse: você salvou a minha vida. O meu trabalho era encontrar pessoas que cantavam super bem, mas agora eu só preciso encontrar pessoas bonitas. Isso vai piorar. Isso vai ficar cada vez mais assim. O autotune foi tipo uma faca de dois gumes, né? Ajudou em uma parte, mas piorou em outra. O problema não é a ferramenta, o problema é como as pessoas utilizam as ferramentas. Sim, e o Ken Scott foi produtor e engenheiro do Abbey Road Studios, gravou o disco Magical Mystery Tour dos Beatles e também o álbum branco. Ele diz que a tecnologia que eles tinham na época era muito boa, mas era muito simples. Então, se quisesse um bom vocal, tinha que ter um bom vocalista. Não tinha ferramentas para afinar a voz, né? O Ken Scott disse que o David Bowie era o melhor artista de estúdio com quem ele já trabalhou, porque 95% dos vocais foram gravados do início ao fim. Então era meio que takes perfeitos ali, né? Antigamente, para você assinar com uma gravadora, para gravar um disco, você tinha que ser bom, porque era um investimento grande e não vai pegar uma banda, um cantor meia boca, para ele ficar aprendendo como se faz. Você já tinha que ser incrível. Todo mundo era bom. As pessoas falam, nossa, como consegue um som de voz como o do Frank Sinatra? É só você ser o Frank Sinatra. O segredo não é o microfone que ele usou, o segredo era ele, cara. Quando eu pego um cantor ou cantora boa aqui, o segredo é só eu não fazer besteira para não estragar a gravação, porque vai soar incrível independente do microfone que eu der. Não estando quebrado, vai soar incrível. Eu dou um SM57, eu dou um microfone de $10 mil, de qualquer forma vai ser incrível. Próximo tópico, o efeito Cher, artistas e o autotune. O que acontece, né? O autotune ele já existia há algum tempo, só que era um negócio que as pessoas tinham vergonha de dizer que usavam, né? A maioria das pessoas não sabiam que existiam. Às vezes até a gente que trabalhava no estúdio, em estúdio não tinha ainda ideia de que já existia essa ferramenta. Até que foi lançada essa música da Cher, qual que é o nome dela mesmo? Da música? É Believe, de 1998. Believe, isso. Foi uma música em que colocaram autotune, só que não foi autotune pra afinar mesmo, foi pra como efeito, né? Ele tá afinando, claro, só que exageraram pra começar a ficar com esse som meio robótico, assim, meio estranho. E foi aí que as pessoas começaram a se perguntar, nossa, o que é isso? O que é isso? E nisso ficou na cara, descobriram que era o autotune. De início, o objetivo do autotune era para ser usado sutilmente para corrigir vocais. Mas então os produtores da canção Believe ajustaram as configurações para além do normal, tirando toda a naturalidade da voz. Se tivesse usado um vocoder ou um talkbox, era para ser um efeito mesmo nesse caso. Mas aí foi isso que fez todo mundo descobrir que existe o autotune. Foi a partir daí que popularizou o autotune. Então, quem não conhece o som do autotune, é só ouvir a canção Believe
da Cher, né, de 1998. E algumas outras bandas também que utilizam do efeito autotune são Eiffel 65, a música Blue, e Daft Punk, a música One More Time. Aí teve o T-Pain também, que foi bastante criticado até, porque ele começou e pegou esse efeito para usar em, tipo, todas as músicas, né, do autotune exagerado. Então agora, artistas e polêmicas envolvendo o autotune. Bom, a maior polêmica agora são as pessoas que não sabem cantar e dependem totalmente do autotune. A polêmica básica é essa. Tem intérpretes e intérpretes. Por exemplo, tem cantores que utilizam do autotune para dar uma mascarada naquela voz que não é uma voz comercial, para afinar a voz, né? Às vezes quando não consegue cantar afinado, e tem cantores que utilizam do autotune como um efeito. Eu já ouvi produções que utilizaram do autotune para dar uma mascarada legal na voz, sabe? As pessoas acham que a gente não percebe, mas dá para perceber quando eles colocam o autotune para mascarar aquela voz sem brilho. Começou aquela história que você falou, né, de procurar pessoas bonitas que não sabem cantar e coloca aí o autotune e manda bala. Isso começou a ser tanto utilizado, tanto por esse motivo, quanto aquele que a gente comentou anteriormente de usar menos tempo de gravação em estúdio para economizar, que virou meio que um padrão estético agora na música pop, na música do mainstream. Então, todo mundo é meio que obrigado a usar ou Melodyne ou autotune na voz, mesmo que seja um pouco por pressão da gravadora até, né, porque quer vender mais, né, tem esse negócio da ganância, então quer ir nessa estética, achando que as pessoas vão gostar mais, mesmo que não precise. Então vamos para as polêmicas que envolveram autotune e os artistas. Tem o famoso caso do T-Pain, que o Usher, que era amigo do T-Pain, ouviu um disco que o T-Pain tinha feito e utilizado bastante autotune, e o Usher falou para ele: você ferrou com a música para os cantores de verdade. E foi algo bem pesado do T-Pain ter ouvido isso do próprio amigo, né? Foi uma opinião pessoal do Usher, mas que deixou o T-Pain bem mal na época e que encadeou até uma crise de depressão profunda. E em 2014, no Tiny Desk Concerts, o T-Pain cantou ao vivo, sem autotune, e as pessoas puderam ver que ele tinha uma voz bem legal, afinada, e que o autotune era simplesmente um efeito na voz dele. A crítica do Usher naquela época foi bem pesada, porque além de amigos, a opinião pessoal ultrapassou limites que não deveria ter ultrapassado. Você não gostar de uma ferramenta ou fazer crítica a alguma coisa, tudo bem, ok. Mas colocar a culpa em uma pessoa por causa de uma ferramenta, de um efeito, aí não faz sentido nenhum. Então, independente da opinião ou de gosto, o Usher deveria ter respeitado o trabalho do amigo. Tem uma frase do T-Pain que ele fala assim: minha filosofia é ficar feliz. Quero compor música que me faça bem, e se não gostar, não é para você. E se gostar, bem-vindo ao clube. Não é culpa de uma pessoa isso, ele quis usar daquele jeito e beleza. Se não fosse ele, outra pessoa ia começar a fazer isso também. É igual querer culpar o Phil Collins pelo som de bateria dos anos 80, que todo mundo começou a copiar depois. Não tem nada a ver. Com certeza, e o som de bateria dos anos 80 é muito legal. Acho que cada fase tem o seu momento. Nós assistimos um documentário bem interessante, e foi até o Daniel que indicou, sobre o autotune, a música pop, dos cantores que utilizavam do autotune e que utilizam. É bem legal, vale a pena. É um documentário que se chama This is Pop, que tem na Netflix. Tem vários episódios, cada um sobre um assunto relacionado à música pop. Ele é bem interessante. Tem bastante informação, bastante assunto que nós estamos conversando aqui, que tá lá nesse documentário. Sim, comenta nesse documentário. É bem legal. Recomendo que assistam.
Tem o episódio do Kenny também, que depois que o Kenny lançou um álbum utilizando o autotune, então o software começou a ser respeitado pelos rappers e logo estava todo mundo utilizando também o autotune nos álbuns. E em contrapartida, rolou uma reação negativa também, não só positiva. E aí o Jay-Z lançou a música chamada DOA, Death of Autotune, e aí começaram a odiar o T-Pain. Conhece essa música, Daniel? Não ouvi. Vamos para as considerações finais sobre o autotune. E aí, quais são suas considerações finais? Eu vejo o autotune para alguns como se fosse uma ferramenta de maquiagem e para outros uma ferramenta tipo Photoshop. A maquiagem é para aquelas pessoas que cantam afinado, tem técnica vocal, tem uma voz legal. Então utilizar o autotune para dar um efeito a mais na voz é bem interessante. E para quem não consegue cantar afinado e não vai atrás para estudar e utiliza o autotune para mascarar a voz, eu considero como um Photoshop vocal. Aí eu não acho legal não. Tipo aquelas pessoas que cantam de qualquer jeito, não tá nem aí, só se preocupa com a aparência e esquece da voz e coloca a responsabilidade no autotune, tipo, joga um autotune aí que minha voz vai ficar linda, vai afinar minha voz. Não vai. O autotune não faz milagre, se você quer mascarar vai ficar horrível. E você, Daniel, quais as suas considerações? É uma ferramenta como qualquer outra, aquela coisa, né, de como você utiliza. Mas, no geral, eu odeio o som do autotune. Eu sempre ouço quando a voz é afinada, mesmo que seja sutil. A não ser que seja muito, muito, muito sutil, tipo o Melodyne. Aí, por essa pressão mercadológica, você tem aberrações, como colocar autotune na voz do Mick Jagger. Assim, leve, né, igual tem no último disco, mas eu ouço, acho extremamente irritante, não consigo ouvir o disco por causa disso. O cara tem a carreira desde os anos 60, nunca precisou, o cara sabe cantar, pra que coloca a desgraça do autotune lá? Essa coisa de estética, virou uma questão estética, igual ao som de caixa dos anos 80 lá, com reverb com gate. Eu espero que passe algum dia, mas também é aquela coisa, porque não tem só o autotune, tem colocar a bateria no grid também, que acontece, todo mundo deixando tudo cada vez mais robótico, a forma de cantar, a forma de tocar bateria, tudo teoricamente perfeito, até que agora com a inteligência artificial, vocês todos aí que apoiaram isso vão ser substituídos por inteligência artificial, vai ser artista de inteligência artificial, voz de inteligência artificial, música de inteligência artificial. Então eu sou contra tudo isso, porque as pessoas são estúpidas e não deveriam usar as ferramentas dessa forma. Até porque quando você usa demais o autotune ou Melodyne, enfim, você acaba tirando um pouco da expressão do cantor, que é importante. Às vezes está algo que não esteja 100% afinado, como expressão é melhor, é mais legal. Igual o exemplo da bateria. Vai lá e coloca o John Bonham no grid para você ver que lixo que fica. O legal é o groove dele, que às vezes está um pouco para trás no tempo, às vezes corre um pouco. É natural, isso faz parte. Orquestra faz isso. Orquestra não fica lá no 90 BPM do início ao fim. É expressão artística. O que me tira do sério é isso, sabe? Tá cada vez ficando tudo muito artificial e mecânico, né? Mais artificial. Tanto que um dos caras do Daft Punk, se eu não me engano, foi um deles, que acabou um tempo. Era uma dupla, né? Pra quem não conhece, procura aí. Os dois sempre se vestiram de robô e faziam esse som robótico, por isso usava vocoder, Melodyne, autotune, às vezes, assim. Eles usavam de forma genial, ficava fantástico. Aí eu vi um deles falando que ele não tem mais interesse em fazer esse tipo de música, justamente porque, pela forma realmente robótica como a música tá se tornando, e ele acha isso deprimente. Enfim, são ciclos, vamos ver. Pode piorar, mas uma hora pode ser que as pessoas fiquem de saco cheio disso numa próxima geração e volte a se fazer música de forma mais natural.
Mas enfim, também ainda existem cantores e cantoras que cantam de verdade, não usam autotune, você ouve no disco. É muito claro, tipo Adele, entre outros. Tem uma coisa muito legal que a Suzanne Ciani fala nesse documentário. Ela fala assim: nunca pensei na tecnologia como algo substituto. É uma linguagem que podemos conectar ao nosso conhecimento e heranças musicais. Achei fantástica essa frase da Suzanne Ciani. Sim, é animal. E também tem uma frase do Michael Gregory, do The Gregory Brothers, que ele fala assim: é ruim se as pessoas esperam a perfeição de todos constantemente. É para fechar com chave de ouro essa frase, hein? Aproveitando uma pequena nota, pesquisando eu vi que a Wendy Carlos ajudou a desenvolver um vocoder lá nos anos 60, uma forma de vocoder também, bem louco. Pô, interessante, olha, faz parte do mundo da Wendy Carlos, né? Como um cantor famoso disse pra mim um dia, não vou falar quem é, né? Autotune é pra quando você tá em turnê e não consegue voltar pra acertar uma notinha lá que ficou um pouquinho fora. Se o autotune é pra você ser utilizado porque você não consegue afinar as notas, então é porque não é pra você ser cantor. É isso aí, concordo. Se você utiliza o autotune só para mascarar a voz, aí realmente não é para você. Esperamos que tenham gostado do tema do episódio de hoje, que tenham entendido e aprendido sobre o que é o autotune, e não deixem de se inscrever em nossos canais e curtir o episódio. Até uma próxima. Então estamos chegando ao fim de mais um episódio de Beethoven no Boteco. Muito obrigado a todos. Vamos conferir a conta e até a próxima.